de la Cruz, afirmando ou descartando uma informação que foi divulgada de que ele pretendia voltar para a Argentina. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para mudar de assunto e falar sobre De la Cruz, o meio atacante uruguaio que pertence ao Flamengo recentemente foi alvo de especulações na Argentina. Por lá afirmaram que ele estaria forçando a barra para deixar o Flamengo para voltar para o River Plate. Em entrevista à ESPN da Argentina, o De la Cruz disse o seguinte, abre aspas, acredito que isso foi algo da imprensa. Em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar ao River Plate agora. Sou muito agradecido ao clube, mas estou muito bem no Flamengo e feliz vivendo uma nova etapa. Mas o De la Cruz completa. As pessoas próximas de mim sabem que esse não é o momento. Tenho uma grande relação com Marcelo Gallardo, falei muito com ele e com o presidente do River, mas eles sabem que agora não é o momento, fecha aspas. Destaque para todo momento do De la Cruz afirmando que agora não é o momento. Então ele não fecha as portas para um retorno para o River Plate, mas deixa claro que isso vai acontecer um pouco mais para frente. Jogador comprado por 18 milhões de dólares no início dessa temporada. Só para completar sobre o Flamengo, o Cuiabá decidiu cobrar caro de torcedores do Flamengo para o jogo que vai acontecer na Arena Pantanal, o jogo marcado para o dia 20 pelo Campeonato Brasileiro. Ingressos à venda para o setor do visitante vão custar entre 250 e 300 reais. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem será o zagueiro contratado pelo Timão para 2025? O Corinthians pretende dar uma bela reforçada no seu elenco e nomes pesados, como os de Roger Guedes, de um meio-campista midiático e de um zagueiro devem ser contratados. Nesse momento, 4 alvos para o Corinthians na zaga. Davi Luiz foi o primeiro a contar para vocês, atleta que pertence ao Flamengo, o vínculo se encerra em dezembro. Esse é um nome pedido pelo Fabinho Soldado, o diretor esportivo de futebol do Corinthians. O Fabinho trabalhou com o Davi Luiz e entende que o defensor do Flamengo seria um enorme acréscimo dentro e especialmente fora do campo. Lucas Veríssimo, atleta que já defendeu o Corinthians, acabou se mudando para o Alduail. Dos 4 alvos do Corinthians, aquele que tem um contrato mais longo e que tem o maior salário. Pablo Mari, jogador espanhol que passou no futebol brasileiro pelo Flamengo, tem vínculo com o Monza até junho, foi sugerido ao Corinthians, embora o Timão precisasse esperar até julho para poder contar com ele. O último, Sérgio Ramos, espanhol da seleção do Real Madrid, nesse momento livre, ele não joga desde junho, quando seu contrato com o Sevilha não foi renovado. Corinthians e Sérgio Ramos tentaram um acordo alguns meses atrás, não houve acerto, mas o Timão ainda não desistiu de forma oficial. Vídeo com informações do Flamengo, é claro que teve empate em 0-0 com o Atlético Mineiro na última quarta-feira. A gente tem muita coisa para falar, o Gabigol novamente chamando a atenção, ele que marcou presença lá no Maracanã, ficou ali no gramado durante o aquecimento dos demais jogadores, depois subiu para um camarote, assistiu ao jogo e a gente tem muita coisa para falar sobre o Gabigol. Felipe Luiz deu um pronunciamento, eu vou dar a minha opinião sobre esse pronunciamento, falando sobre o Gabigol, o que Felipe Luiz disse. Tem também o trabalho do Felipe Luiz, que a gente precisa ressaltar o bom trabalho. Tem jogador passando por cirurgia no joelho. A gente vai trazer também a programação do Flamengo para essa data FIFA, se os jogadores terão folga ou não. A gente tem muita coisa para abordar no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Daqui a pouco tem jogo da Seleção Brasileira, o Gerson será titular, eu acho que aí é um acerto do técnico Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, porque ele vem jogando muita bola no futebol brasileiro e o Paquetá, que vai ser reserva, não está jogando nada, nem com a camisa da Seleção Brasileira, nem com a camisa do West Ham, seu clube lá na Inglaterra. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar comentando o pronunciamento do Felipe Luiz ontem em relação a Gabigol. Eu particularmente achei constrangedor, a começar por um pronunciamento. Eu não acho que o Felipe Luiz deveria responder perguntas sobre Gabigol. Eu acho que quem deveria botar a cara e abrir uma entrevista coletiva sobre o assunto deveria ser Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, até porque os dois são os responsáveis por esse afastamento do Gabigol, teoricamente,
por atos de indisciplina. Só que nesse pronunciamento, o Felipe Luiz disse que ele foi apenas comunicado pelo VP de futebol Marcos Braz do afastamento, ou seja, com o técnico Felipe Luiz não teve nenhum problema. O Felipe Luiz não participou dessa decisão de afastar o Gabigol. Ele mesmo disse que ele foi apenas comunicado pela diretoria. Então, eu entendo que essas informações vazadas em off pelo Flamengo para vários jornalistas de que Gabigol teve ato de disciplina com o Felipe Luiz, que debochou do Felipe Luiz, isso não procede. Pelo pronunciamento do Felipe Luiz, não procede. E o Felipe Luiz deixou muito claro, eu fui comunicado e o Marcos Braz disse a ele que foi supostamente por um ato de indisciplina. Que ato é esse? Que ato de indisciplina é esse? Gente, eu não sou Gabizete, longe disso. Quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem disso. Já levei pancada pra caramba por criticar o Gabigol. Vários torcedores vinham aqui me xingar. Só que eu gosto de sempre ser correto nas minhas análises. E a minha análise sobre esse assunto é o seguinte: estão tentando fritar o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E eu vou contar mais um bastidor que eu acabei de contar no SBT Sport Rio, que envolve essa situação toda. No título de domingo da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, nas redes sociais do Flamengo, a gente pôde ver imagens do Gabigol utilizando camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ou seja, logo depois da declaração do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo, a gente pôde ver imagens publicadas nas redes sociais do Flamengo. Sabe o que eu descobri? Que o responsável pelas mídias sociais do Flamengo, nas publicações, ele foi afastado ou rebaixado para a categoria de base. Sabe por quê? Porque membros da cúpula do Flamengo não gostaram dessas publicações e chamaram o profissional para uma conversa. O profissional explicou para os seus chefes o seguinte: olha, eu estava na correria para a produção de conteúdos nas redes sociais, eu não estava sabendo da entrevista do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo, criticando a diretoria do Flamengo. Senão, obviamente, eu não teria publicado aquelas imagens, aquelas fotos do Gabigol. Ou seja, o profissional não sabia o que estava acontecendo, ou melhor, o que tinha acontecido. E eu já trabalhei como social media de uma empresa. É assim mesmo, é uma loucura. Muita gente vai falar assim: nossa, como é que o cara não sabe? Todo mundo viu. Não, não é assim. Você fica tão alucinado para poder produzir conteúdos o mais rápido possível, aproveitar o engajamento, aproveitar o momento, que você não fica sabendo de nada. Pelo contrário, você só pensa no seu trabalho. E o rapaz, ele explicou: eu não estava sabendo de nada, por isso que eu publiquei. E esse rapaz corre risco de ser até demitido. Ele foi afastado, entre aspas, para a categoria de base, mesmo sendo um baita profissional. E eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque isso não vem ao caso. Eu só estou contando os bastidores do Flamengo nesse momento. A que ponto essa situação chegou, esse assunto chegou? E isso, para mim, só confirma a minha teoria, que é ego de um lado e ego do outro. Repito, o Gabigol não é inocente nessa história, ele tem seus erros também. Só que nesse fato do afastamento do Gabigol, eu acho que está rolando um processo de fritura em cima de um atleta que teve a coragem e a personalidade de dar uma entrevista num momento ruim, repito, não concordo com o momento, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo. Então, pessoal, tá aí, mais um bastidor para vocês. Mas falando sobre campo e bola, a gente precisa elogiar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva dele ontem, eu vou pegar uma frase que me chamou muita atenção. Abre aspas. Com esse elenco eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. Fecha aspas. E ele tá certo. Por mais que ele tivesse 12 desfalques, ainda assim era um bom time. Tudo bem, na reserva, um monte de garoto do Sub-20. Mas eu estou com o Felipe Luiz. Óbvio que os desfalques atrapalharam o desempenho do Flamengo, isso é inegável. Mas o Felipe Luiz é um treinador tão diferente, mas tão diferente, mesmo que ainda esteja no começo. Eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Guardiola, nada disso. Mas é um cara que tem um futuro promissor absurdo na profissão. E ele, em 10 jogos pelo Flamengo, ele tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E mesmo convivendo com vários desfalques, ele bateu de frente com o Internacional no Beira-Rio, cheio de desfalque. Ele bateu de frente
com o time titular do Atlético Mineiro cheio de desfalques, ele amassou o time titular do Atlético Mineiro. Ele mostra variação tática, ele mostra até conhecimento nas adversidades, sabe lidar com as adversidades. Vídeo que aconteceu no jogo contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso pela Copa do Brasil. Ele já sabia o que fazer. Então é um baita treinador, ele merece os nossos elogios aqui, está indo muito bem. Eu fico imaginando assim, quando ele tiver todo mundo à disposição. E hoje eu sou a favor da continuidade dele na temporada 2025. Quero saber a opinião de vocês. Galera, Arrascaeta foi operado na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, tá? O Flamengo informou que o uruguaio realizou uma artroscopia no joelho direito em um hospital em Copacabana, que é a zona sul aqui da cidade. Ele não vai jogar mais essa temporada, está fora da temporada. Embora não jogue mais essa temporada, a cirurgia é considerada simples, digamos assim, e a tendência é que ele fique à disposição já em janeiro para a pré-temporada do Flamengo. Lembrando que ontem o próprio Felipe Luiz já havia mencionado isso, que o Arrascaeta não iria voltar esse ano, mas na volta das férias vai estar disponível com certeza. É uma cirurgia simples, disse o Felipe Luiz na entrevista coletiva ontem. E sobre essa data FIFA, o Flamengo só volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Cuiabá, e o Flamengo vai folgar nessa quinta e nessa sexta. Treina sábado e domingo pela manhã e aí dá continuidade nos treinamentos segunda, terça, já visando ao duelo com o Cuiabá. Quero mencionar aqui o bom jogo ontem do Matheus Gonçalves, fez uma grande partida ontem. Para mim foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo. Fabrício Bruno foi muito bem. O Wesley comendo a bola novamente, jogando muita bola. Olha, palmas para esse jogador. Incrível a volta por cima que ele deu, mesmo depois da sua não ida para a Europa, né? Algo que o frustrou. Óbvio, ele ia realizar um sonho, mas ele deu a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, é o titular absoluto da lateral direita rubro-negra. Então, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue se inscrevendo no canal, continue dando like, continue compartilhando. A gente está muito próximo de chegar a 350 mil inscritos e eu conto com essa ajuda de vocês, com essa colaboração de vocês. Uma curiosidade que eu não contei. Ontem o Gabigol estava no Maracanã com uma camisa linda de manga comprida, 10 às costas, uma camisa dos tempos de Zico. Essa camisa não é dele, ele pegou emprestada com um colecionador aqui do Rio de Janeiro, bacana demais. Parabéns o Gabigol pelo ato, eu vou sempre o considerar ídolo, independentemente da forma que ele esteja saindo, isso não vai ser apagado. Ele é ídolo sim na história do Flamengo. Valeu, galera! Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Flamengo. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau.